Tribunal de Contas do Estado amplia a investigação sobre os desvios no IDEMA e o prejuízo aos cofres públicos chega a quase 35 milhões de reais. E veja também, assaltante é baleado em Ponta Negra durante tentativa de assalto à casa de um policial civil. Decisões da Justiça podem mudar o resultado das eleições em cidades como Yelmo Marinho, Brejinho, Guamaré e Antônio Martins. Seleção brasileira em Natal. Este fã saiu feliz da vida com vários autógrafos. E a visita de Jairzinho, campeão da Copa de 70, aos pacientes do Hospital Varela Santiago. Agora, no RNTV, segunda edição. Olá, boa noite. Bandidos tentaram assaltar hoje à tarde uma casa no conjunto Ponta Negra. Só não sabiam que essa era uma residência de um policial civil. E veja só, o dono reagiu atirando e acertou um dos assaltantes. Quem conta os detalhes para a gente dessa história é Heloísa Guimarães. Oi, Heloísa, boa noite. Boa noite para você, Lídia, e a todos que nos acompanham. Pois é, essa tentativa de assalto que terminou com um dos bandidos baleado aconteceu no meio da tarde de hoje, lá em Ponta Negra. A nossa equipe de reportagem fez imagens que mostram um dos assaltantes no chão depois de ter sido baleado. Ele levou um tiro no peito, vocês estão vendo aí as imagens. O policial civil se defendeu atirando depois que a esposa dele foi abordada por uma dupla armada na porta de casa. O outro bandido fugiu. Esse que foi baleado ainda conseguiu correr pela rua lateral do Praia Shopping, mas foi preso em seguida por uma equipe da Força Nacional que estava patrulhando ali aquela região de Ponta Negra na mesma hora. O assaltante baleado foi socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e, segundo apurou a nossa produção, ele ia passar por uma cirurgia ainda hoje. É com você, Lídia. Obrigada, Elo, pelas informações. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte determinou a indisponibilidade dos bens de 27 empresas e 17 pessoas envolvidas em pagamentos irregulares no IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Estado. Detalhes de um relatório divulgado hoje pelo TCE revelam que os desvios descobertos na Operação Candeeiro superam o valor total estimado inicialmente, chegando a quase 35 milhões de reais. Em vez de 19 milhões, o Tribunal de Contas constatou que quase 35 milhões de reais foram desviados do IDEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. A constatação de que os valores desviados são maiores do que apontados durante a Operação Candeeiro do Ministério Público veio depois que o Tribunal de Contas do Estado elaborou um relatório a pedido do Ministério Público. Num período de 3 anos e 3 meses, entre 2011 e 2015, foram feitos 907 pagamentos irregulares com dinheiro do IDEMA. A operação inicialmente ela abrangia 2012, 2013, mas a auditoria do tribunal ela tratou desde 2011 até o início de 2015. Então, com essa ampliação do período, a gente também ampliou a quantidade de empresas envolvidas, né? Tivemos condições de detectar novas empresas e disso foi que resultou o aumento do montante envolvido. O TCE também constatou que pelo menos 17 pessoas e 27 empresas participaram do esquema fraudulento. O tribunal determinou a indisponibilidade dos bens dessas pessoas e empresas, que não tiveram os nomes divulgados. As empresas e ex-diretores envolvidos nas fraudes poderão pagar multa, a impedidos de exercer cargos públicos e ser condenados a devolver os recursos desviados do IDEMA. Quando você tem um órgão que não consegue concentrar todos os seus recursos em prol dessa sua atividade, que já é de extrema relevância para o Estado, a gente tem um prejuízo que não é só para o IDEMA, mas para a sociedade como um todo. A Operação Candeeiro foi deflagrada em setembro do ano passado. Na época, 11 ex-diretores foram condenados, entre eles Gudson Reinaldo Bezerra, pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Gudson era diretor administrativo do IDEMA. O ex-diretor financeiro do órgão, Clebson Bezerril, também foi condenado. A auditoria também traz o nome de Ana Paula Macedo de Moura, ex-secretária da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, que chegou a ser presa na Operação Dama de Espadas. Segundo o relatório, Ana Paula teria participado dos 2 esquemas. Nós falamos por telefone com um dos advogados de Ana Paula Moura, o Lincoln Werner. Ele disse que soube da citação de Ana Paula na Operação Candeeiro e que ainda não conversou com a cliente sobre este assunto, que só deve acontecer hoje à noite ou amanhã de manhã. Passadas as eleições, a Justiça ainda pode mudar o resultado em cidades como Yelmo Marinho, Brejinho, Guamaré e Antônio Martins.
No site do TRE, o candidato a prefeito de Antônio Martins, Jorginho, do PSD, aparece com 0 votos e João Venâncio, do PRTB, como eleito. Em Elmo Marinho, a situação é parecida. O candidato Dr. Cássio, do PMDB, também está sem voto algum no site da Justiça Eleitoral. A consulta nos resultados para a Prefeitura de Guamaré e Brejinho também gera dúvida. Afinal, quem ganhou? A Justiça Eleitoral tem a explicação. Esses políticos concorreram com os registros de candidatura indeferidos e ainda aguardam o julgamento dos recursos. Por isso, os votos deles não aparecem na divulgação oficial dos resultados, embora estejam registrados e constem no banco de dados do TRE. O prazo é curto, eles prejudicaram uma análise de todos os processos dos candidatos, de forma que os candidatos pudessem ter ido para a urna de eleição já com toda a situação definida. Se a decisão final aqui no estado for pelo indeferimento do registro, os candidatos ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E no fim da tarde, o TRE aqui do estado manteve, por unanimidade, o indeferimento da candidatura de Cássio Cavalcante de Castro, que disputou a prefeitura de Elmo Marinho. Ele havia sido indeferido em primeira instância e agora Cássio Cavalcante só poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E a seguir tem mudança no trânsito da Pompeia, uma das principais avenidas da Zona Norte de Natal. E mais, conheça o projeto do Ministério Público Estadual que vem ajudando no combate à mortalidade infantil em todo o estado.